Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar nosso estudo, né, dos crimes contra a administração pública. Nós estamos estudando os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública, né? Na última aula nós terminamos falando da corrupção passiva, né? Um crime muito famoso, corrupção passiva, né? Quando a gente vê notícias na televisão, nos jornais, na imprensa, falando sobre propina, falando sobre suborno, são crimes, na verdade, né, relacionados com crime de corrupção passiva e ativa também, né, porque muitas das vezes, quando o funcionário público oferece a vantagem, quando o particular oferece a vantagem, o funcionário público muitas vezes aceita. Quando nós escutamos falar que houve pagamento de propina, porque um pagou e o outro recebeu. Então, naquele momento acontecem os dois crimes. Se um pagou e o outro recebeu, um cometeu corrupção ativa e outro corrupção passiva. O particular comete a ativa na medida em que ele ofereceu a vantagem devida. E o funcionário público deveria prender em flagrante, mas não, aceitou, né? Aí ele comete crime também nesse momento. Um aluno me perguntou, mas sempre um vai estar junto com o outro? Não, nem sempre. Pode ser que o funcionário público pede, o particular não aceita, né? Não aceita entregar para ele o dinheiro. O funcionário público te pede, solicita, por exemplo, ele solicitou, e o particular pode, não, eu não cometo crime, eu não cometo crime, você só comete crime. Ok, só um cometeu. Pode ser o contrário também. Pode ser que o particular ele ofereceu. Olha, seu funcionário público te dou tanto para você fazer isso. O funcionário público não aceita, prende em flagrante, né? Então, e depois nós vimos no finalzinho não foi o crime de corrupção passiva privilegiada? Não existe privilegiada, né? Nós vimos foi o crime de não, acho que foi terminar. Não terminamos só comparando, né, corrupção passiva com corrupção ativa. Beleza. Vamos compartilhar a tela agora. Vamos ver o que nos aguarda. Né? Gente, olha só. O próximo crime é a facilitação de contrabando ou descaminho. Nós vamos aqui... não, sim, gente. Olha, no parágrafo 2º nós tínhamos, assim, privilegiada. Né? Quando alguém deixava de praticar, retarda ato de ofício a pedido de outra. Esse crime 318, facilitação de contrabando ou descaminho, nós vamos entender melhor daqui a pouco, né? Quando a gente for estudar esse crime de contrabando e o crime de descaminho. Na semana seguinte, a semana do FAV, né? E na próxima semana já é. As aulas, não vou falar semanas, não, porque eu não sei que cada turma está num dia de aula, né? Logo depois do FAV, nós já vamos estudar a prevaricação, desculpa, o contrabando e o descaminho, prevaricação também. Então, quando a gente entender prevaricação, contrabando e descaminho, né, vocês vão entender melhor esse crime aqui. Esse crime aqui é quando o funcionário público vai facilitar, né, a prática de contrabando ou descaminho. Ele trabalha na alfândega, por exemplo, não é ele quem está praticando o contrabando nem o descaminho, mas ele está, por conta da sua função, facilitando a prática desses dois crimes, tá certo? Apenas de 3 a 8 anos. Mais para frente a gente verá o que é contrabando, o que é descaminho, ok? Agora, prevaricação. Esse crime aqui é muito famoso, muito cobrado em concurso. Você está prevaricando. Já ouviram falar dessa expressão? Prevaricação, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa em lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Ou interesse pessoal. Vamos interromper aqui. Compartilhar a tela. Prevaricação. Então, gente, nós vamos definir prevaricação no caderno de vocês. É o não cumprimento Depois vamos trabalhar com vários exemplos, aí vocês vão entender perfeitamente esse crime. Das obrigações que lhes são inerentes em razão de ser guiado
por interesses ou sentimentos próprios. É praticado de 3 formas. Então, é o não cumprimento pelo funcionário das obrigações que lhe são inerentes, né? Em razão de ser guiado por interesses ou sentimentos próprios. Aqui, gente, o funcionário público, ele não deixa de praticar a sua função, não é por dinheiro, não é porque recebeu propina, suborno, tá? É porque ele tinha sentimentos por aquele caso, pela pessoa, tá? Ele tinha sentimento, por exemplo, de amor por aquela parte envolvida. Ele tinha sentimento de amizade. Ele tinha sentimento de inimizade. Então, ele praticou atos para atrapalhar, prejudicar aquela pessoa por conta de sentimentos pessoais. Isso é um crime. O funcionário público tem que ser impessoal. O funcionário público não pode ter sentimentos no exercício do seu ofício. Eu, como delegado de polícia, não posso ter sentimentos nesse sentido. Eu não posso pedir a prisão de alguém ou deixar de pedir a prisão de alguém porque a pessoa é meu amigo, porque a pessoa, né, é meu inimigo. Se a pessoa fizer isso, de jeito nenhum, né? Eu já pedi prisão de amigos, já fiz isso, né? Eu estou há 8 anos já perdi amizades. E se eu por acaso um dia tiver um inimigo, nunca que eu vou pedir a prisão dele, né? Por conta dele ser meu inimigo, tudo dentro da lei, né? Nunca foi uma busca, apreensão, uma interceptação telefônica para prejudicar alguém, movido por sentimentos pessoais. A gente, todo funcionário público só age movido pela lei. Uma coisa é o Felipe no dia a dia, outra coisa é o Felipe delegado. Não se misturam, tá? Qualquer funcionário público tem que saber separar as coisas, e não pode fazer nada, né? A menina tá lá no fórum, estagiária, aí chega lá a ex-namorada do seu namorado. Imagina, aí chega lá. Eu quero processo tal, aí tem que atender essa megera, como eu vou fazer agora? Aí você vai lá, pega o processo dela, joga debaixo da pilha, debaixo da pilha, deixa por último, para atrapalhar ela. E ela foi ex do meu namorado. Boba. Pode fazer isso, gente? Lógico que não. Né? Tem que ser impessoal. Você tem que chegando, atender. Oi, amiga. Lógico que também não. Você atende com educação. Pois não, tudo bem? Como posso te ajudar? Nós estamos aqui no fórum, né? Eu sou funcionário público, estou aqui para atender todo mundo de forma igual. Como eu posso te ajudar profissionalmente falando? Né? Então, quais são as 3 formas? Ou o funcionário público vai retardar o ato, como acabei desse exemplo agora, de colocar no final da fila, ou o pior, não pratica, ele deixa de praticar, ou ele pratica um ato quando não deveria, tá? E sempre tudo isso aqui de forma contrária à lei. Tudo isso aqui de forma contrária à lei. Não, tinha que abrir uma caixa de texto aqui. Cadê? Não, tô ruim, gente. Não tô achando aqui a caixa de texto que eu incluí aqui. Não tá dando certo, não. Então tá. Aí vocês puxam uma seta aqui, escrevam aqui na frente, nesse lugar aqui, ó, de forma contrária à lei. Ele retarda, ele não pratica, ou ele pratica quando não deveria, de forma contrária à lei. Beleza? Então tá. E por que ele faz isso? Mas por que ele retarda, não pratica, ou pratica quando não deveria, de forma contrária à lei? Por quê? Porque ele está, nesse caso, nesse crime, sempre visando a satisfação de interesse pessoal, né? Aí eu disse para vocês, ó, gente, o funcionário público está a serviço da
ADM pública e não pode praticar atos visando satisfazer sua emoção, amor, ódio, paixão, amizade, inimizade. Não pode, tá? Esse é o cerne da questão. O crime de prevaricação é quando ele envolve os sentimentos, né? E pratica um ato de acordo com sua emoção, amor, ódio, paixão, inimizade, quero vingar de alguém, vou encher esse cara de multa porque eu não gosto dele, olha que sacanagem. Não existe isso. Isso é crime de prevaricação, né? Você tem que fazer o que a lei manda. E a lei é impessoal, né? A lei é impessoal. Se você, quando for funcionário público, se alguém aqui na sala, alguns já são, outros vão ser, você tem que agir sempre movido pela lei, como se fosse um robô, né? Não tem sentimentos. Enquanto funcionário público, eu não tenho sentimentos, né? Tanto é assim que vocês vão ver, já deve ter estudado talvez no processo civil, né? Quando o juiz deve, ele de pronto alegar impedimento, suspeição, quando ele tem uma relação aí, por exemplo, ele é marido da parte, ele é pai da parte, né? Tem jeito dele ser imparcial nessa situação, né? Porque ele naturalmente vai envolver em sentimentos. Aí ele vai e sai do caso, porque aí não tem jeito de exigir dele, né? Então vamos trabalhar com exemplos. Vamos trabalhar com exemplos. Exemplo 1. Vamos lá. Vamos anotar exemplos aí para vocês entenderem e ficar certo isso agora. Funcionário público retarda a expedição de alvará de soltura. A pessoa, o juiz mandou soltar, o funcionário da secretaria vai retardar a expedição do alvará de soltura por quê? Porque ele não gosta do advogado. Feio, bobo. Não gosto de você. Seu cliente vai ficar preso até o final da tarde hoje porque eu não estou com vontade. E aí, como que vai provar que a pessoa está prevaricando, né? Porque o juiz deu ali a alvará de soltura, o que você fez? Vou cumprir, só que você joga o final da pilha, né? Joga o final da pilha para enrolar, toma um cafezinho antes, faz um monte de coisa primeiro, né? E o advogado tá lá esperando. Por isso, gente, tratar bem todo mundo, tratar todo mundo de forma impessoal. Vamos lá, então. Vamos supor que nesse segundo exemplo hipotético, o juiz atrasa a prolação de uma sentença a pedido de uma grande empresa ou político influente. Imagina, o juiz vai ter que sentenciar, vai ter que condenar mesmo, as provas estão ali. Aí o cara pede para ele só para segurar, demora mais 6 meses, né? 6 meses sem ter que pagar 10 milhões, é muita coisa, hein? Muitos juros envolvidos, hein? Aí ele vai dizer, não, atrasa isso aí, vamos falar um pouquinho, eu estou apertado, seu juiz. Então, você é meu amigo, ele é amigo dele, ele faz isso para ajudar. Porque gosta da pessoa. Exemplo 3. Delegado deixa de ratificar a prisão em flagrante por ser amigo do conduzido, da pessoa presa. Já pensou? Não pode, né? Errou, vou ter que ser preso, vou ter que ratificar sua prisão em flagrante, vai responder por isso. Ah, eu gosto muito de você, meu amigo, como vou fazer? Como depois não vamos jogar bola junto? Como depois não vamos ver jogo do Cruzeiro junto? Ah, meu Deus, e agora? Foda-se, né? Errou. Fazer o quê? O problema foi dele, né? Ele que errou com você. Ele cometeu crime. Você não pode deixar de praticar. Não, tem dó da pessoa, meu amigo, não pode, né? Exemplo 4. Ao contrário, agora, inimizade. Agora, olha, um policial aplica multas indevidas
o atual namorado de sua ex. Pronto, tá trabalhando de coturno, um calor danado, aí vê sua ex passando com cara de carro. Aí, fica doido, enfiar esse cara de multa. Pode isso? Lógico que não, gente, a vida continua, perdeu, a roda andou, né? A roda andou, fazer o quê? Aceita que dói menos, né não? Beleza, gente, aí agora, existe um crime agora, o 320, né? Que é muito parecido com a prevaricação. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Interromper o compartilhamento. Vamos compartilhar aqui o Código Penal. Condescendência criminosa. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato a conhecimento da autoridade competente. Vou copiar aqui. Compartilhar. Gente, agora artigo 320, condescendência criminosa. Isso aqui é uma espécie, né, de prevaricação. Por que é uma espécie de prevaricação? Agora, o funcionário público também deixa de praticar um ato de ofício. É uma prevaricação bem específica. O funcionário público deixa de praticar um ato de ofício. Qual ato que ele deixa de fazer? Ele deixa de responsabilizar o subordinado que cometeu infração no seu cargo, ou de comunicar. Por exemplo, eu, como delegado de polícia, eu tenho a obrigação de responsabilizar os meus subordinados por infrações administrativas, né? Funcionais. Existe um código, né? Um código de conduta, o Estatuto de Servidor Público. Então, a gente instaura a sindicância, eu tenho que instaurar a sindicância. Quando meus subordinados possam fazer algo contra o Estatuto, né? Então, eu vou instaurar a sindicância. Ele vai ser punido, as punições são advertências, suspensão, existe casos, né, até de demissão do serviço público, tão graves que podem ser as infrações. Ou, se eu não instaurar a sindicância, eu tenho que levar ao conhecimento do meu superior, autoridade competente, ou então eu tenho que comunicar ao delegado regional lá em Manhuaçu: olha, eu sou meu superior, está acontecendo isso, isso e isso. Só que pode ser que, por indulgência, eu não faça isso. Que nem indulgência, gente? Indulgência é pena, dó, compaixão. Então, vocês estão vendo que isso aqui é uma prevaricação bem específica, né? Porque a prevaricação não é quando você deixa de fazer algo por sentimentos pessoais. Aqui, qual o sentimento pessoal foi? Um específico. O sentimento aqui é a pena, dó, paixão. Então, nós temos uma prevaricação bem específica aqui. Porque o sentimento aqui é de pena, dó e compaixão. A prevaricação é qualquer sentimento, amor, ódio, raiva. Aqui, nesse 220, é um sentimento específico. Por dó, estou com pena desse policial, coitado desse funcionário público. Você perder isso, perder aquilo. Tá? E qual ato que é deixado de praticar? É um ato específico. Ato que é deixado de praticar. Ato que se deixa de praticar. É esse aqui, ó, de responsabilizar subordinado. Né? O ato que se deixa de praticar é o ato de responsabilizar o subordinado. O funcionário público deixa de responsabilizar o subordinado que cometeu infração, ou de comunicar à autoridade competente. Muito bom, né? Então temos o crime de mais um crime que nós já aprendemos, é o crime de condescendência criminosa, que, repito para vocês, se vocês já perceberam, que é, na verdade, uma forma especial de prevaricação. Beleza? Beleza. Próximo crime, advocacia administrativa. Artigo 321, patrocinar direta ou indiretamente
Interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Gente, você, como já falamos aqui, como funcionário público, você tem a obrigação da impessoalidade, da legalidade, praticar só o que a lei manda, né? De tratar todo mundo igual. Nesse crime, você vai patrocinar, você vai defender os interesses privados de alguém dentro daquela instituição pública, né? Sou funcionário da Petrobras e estou aqui defendendo os interesses de uma grande empresa fornecedora, né? Uma empresa tal que vai fechar um contrato milionário com a gente, estou aqui defendendo, trabalhando para ela veladamente. Acaba que se apura que, na verdade, o funcionário público está... Por isso chama de advocacia administrativa. A advocacia não é quando você defende o interesse de alguém. O advogado não defende o interesse de uma parte. Aqui você está defendendo o interesse de uma parte sem poder fazê-lo, porque você, na verdade, é um funcionário público que deveria ser impessoal. Você está dentro daquela empresa patrocinando o interesse privado de alguém. Crime muito chato, né? Advocacia administrativa. Próximo crime, violência arbitrária, praticar violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. Pena de 6 meses a 3 anos, além da violência. Abandono de função. Gente, olha só, cara, servidor público abandona o cargo. Tchau, fui embora. Não volta aqui nunca mais. Crime. Crime. Além de gerar, né, responsabilidades administrativas, né? Vai entrar a sindicância, vai perder o cargo. É também um crime. Detenção de 15 dias a um mês, né? E se esse fato resulta prejuízo público, que vai resultar, né? Vai ter prejuízo financeiro, detenção de 3 meses a um ano, quase sempre vai ter, né? Aí tem uma forma qualificada aqui, se o fato ocorre em lugar compreendido na fronteira, o cara vazou, vou vazar para Venezuela. Não vai, né? É mais fácil de lá para cá. Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. O cara entra no exercício da função pública antes de satisfazer as exigências legais. Ou, se ele continua a exercer sem autorização, depois de saber que já foi exonerado, né? Estava respondendo aquela sindicância e foi exonerado, perdeu o serviço, mas continuou indo. Foi removido, foi substituído, foi suspenso, levou uma suspensão e vai trabalhar assim mesmo. Tá? Ele assume o concurso público antes, chega lá na cara de pau, eu sou novo concursado aqui, vim assumir antes de publicar, crime também, né? Próximo crime, violação de sigilo funcional. Aqui você vai revelar fato que tem ciência em razão de cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. Detenção de 6 meses a 2 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Gente, aqui você, como funcionário público, muitas das vezes tem acesso a informações ali que não devem ser divulgadas, né? Você vai e revela esse segredo para fora do serviço público, né? Você tem o dever de sigilo. O que acontece ali, fica ali, né? O servidor público tem que entender isso, que ele fica ali, não deve chegar em casa comentando com a esposa, com o filho, com o irmão, com o colega, muito menos, faculdade, né? Porque muitas coisas que ele fala são coisas sensíveis, são coisas que não podem ser levadas ao público, né? Ok? Agora, é um crime expressamente subsidiário, olha aqui, se o fato não constitui crime mais grave. Porque se esse crime, se essa revelação do segredo constituir em si em algo mais grave, por exemplo, ele fez isso em troca de dinheiro, então corrupção, né? Ou ele fez isso, sei lá, por fetimento pessoal, aí prevaricação. Não é prevaricação, porque prevaricação a pena não é mais grave, né? Aqui vai ser se for mais grave. Tá vendo? Próximo, violação do sigilo de proposta de concorrência. Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Gente, uma licitação, né? Pagina, os lances são feitos corresponde por qualquer meio, né? Mas a proposta é sigilosa, né? A proposta é feita, todo mundo apresenta os envelopes, por exemplo, um pregão público, mas não sei a modalidade aqui,
e você vai lá devassar a exigir da proposta, né, para descobrir qual foi o valor ofertado por aquela companhia, por exemplo. Detenção de 3 meses a 1 ano. E o artigo 327 vem trazer para a gente o que a gente já estudou, né, o conceito de funcionário público. O conceito de funcionário público, nós estudamos que ela é importante para nós compreendermos quem pode responder por esses crimes funcionais. Nós vimos no início da aula dessa matéria, na introdução, que funcionário público para efeitos penais, aquele que, ainda que transitoriamente e ainda que sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Por isso que a gente inclui os mesários agora na eleição de 15 de novembro. Quem trabalhou de mesário ali foi funcionário público aquele dia. Ah, mas foi só 2 dias, 1 dia. Funcionário público. Ah, mas não recebi nada. Tem problema, sem remuneração, pode ser também. Tá certo? No parágrafo 1º, nós vimos quem também são funcionário público, né? Quem exerce um cargo, emprego ou função nas entidades paraestatais, e aquele que trabalha nas empresas que prestam serviços para a administração pública também são equiparados a funcionário público, né? Falei com vocês, um motorista de um ônibus, né? Um ônibus de linha urbano, por exemplo. Ali ele trabalha, ele é fichado numa empresa, seletista, tem carteira de trabalho. Mas quando ele está prestando serviço para essa empresa e essa empresa está prestando serviço para a administração pública, se ele cometer um ato ali, né, como motorista ali, ele é responsabilizado como funcionário público, né? Comete crimes funcionais. Beleza, gente? Muito bom. Muito bom. Então, na próxima aula, a gente vai estudar os crimes agora, outro capítulo. Fechamos o capítulo praticados por funcionários públicos contra a administração geral. Agora nós vamos ver ainda, dentro do título maior, que é contra a administração pública, mas quem comete agora os crimes contra a administração pública são os particulares, tá certo? Olha a diferença, nós estamos estudando sempre vítima da administração pública, mas quem estava batendo na administração pública, quem estava lesando era os seus próprios funcionários. Agora não, agora são os de fora, os particulares que vão lesar a administração pública, tá certo? São poucos crimes, né? A gente acaba já também no próximo capítulo, pouca coisinha. E depois de fechar o ano, o último capítulo, contra a administração da justiça. Mais alguns pouquinhos artigos e acabou o ano. Beleza? Muito bom. Estamos muito bem. Muito bom. Tá certo? Então, gente, fica assim, tá? Agora vocês têm um FAV, bom FAV para todo mundo, que seja muito útil, né? Muito proveitoso. Tá bom? Um abraço para vocês. Até a próxima.